A marcha fúnebre pro Denilson, tem Isso. outra. Beleza. Porque o São Paulo Beleza. foi até o Maracanã. O Carpini foi e não foi. Não sei se vai, não sei se fica, não sei o que acontece. Tá meio que em cima do muro, mas tá caindo, né? Agora, um detalhe. Teve lei do ex também no Maracanã e ninguém tá falando. Falam do Wesley, Golaço. que hoje tá no Inter e que fez contra o Palmeiras. O Luiz Araújo, é cria do São Paulo. Golaço. E nem estaria na partida se não fosse a lesão do Cebolinha. O Flamengo fez hoje um jogo melhor do que as suas últimas partidas. O Flamengo ainda não perdeu esse ano. O Flamengo hoje, com o Tite, levou o terceiro gol dele, e que rendeu o gol de Dela Cruz. Esse aí merece um capítulo à parte. Que jogador, hein, meu irmão? Que jogador. Cada vez que você vai ao estádio e vê Dela Cruz jogando, você nota como ele é incrível. Salve, nação! Saudações rubro-negras! A Renata Fã zoou o Denilson Show, porque, cara, o Flamengo venceu o São Paulo dele. É isso aí! Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band, um corte do canal do João Guilherme dando aula e também um corte da ESPN Brasil com os melhores momentos analisando este jogaço que o Flamengo fez ontem. Galera, o Flamengo não vencia 2 rodadas seguidas no Campeonato Brasileiro há 40 anos. O Flamengo não liderava o Campeonato Brasileiro desde 2020, desde o final de 2020, há 115 rodadas. Então, isso é motivo para a gente comemorar. No final do vídeo, vou falar bastante aqui. Você prefere enxergar a metade do copo cheio ou a metade do copo vazio? É isso aí, é bom pra gente refletir, cara, porque eu vejo muito torcedor do Flamengo tacando pedra aí no Flamengo e eu não acho isso justo. As imagens são do Jogo Aberto, do canal Fala João Guilherme e também do canal ESPN Brasil, links na descrição. Simbora. A marcha fúnebre pro Denilson, tem Isso. outra. Beleza. Porque o São Paulo Beleza. foi até o Maracanã. O Carpini foi e não foi. Não sei se vai, não sei se fica, não sei o que acontece. Tá meio que em cima do muro, mas tá caindo, né? E o Tite, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, a equipe carioca vence o jogo por 2-1, até deu uma vacilada, deu espaço pro São Paulo, depois do gol do Ferreirinha, mas a situação bem ruim pro São Paulo e uma situação muito boa pro Flamengo, que é o líder da Série A. O último jogo do campeonato. Ele tem, pela grandeza das duas equipes, uma rivalidade e desempenho da equipe bem. Do outro, Thiago Carpini, que com apenas 3 meses de clube, já balança no cargo de treinador do São Paulo. Sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo, pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Os gols demoraram, mas eu estava tranquilo, porque o que me interessa é o rendimento da equipe. E acredito que a equipe está rendendo bem. Sabia que em algum momento ia chegar os gols. Chegou 1, chegou 2, e esperam que venham muito mais. Sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias que são mais importantes. E esperemos que sejam muitos mais, mas sobretudo para ajudar a conseguir as vitórias, que isso é o mais importante. Até as últimas 10 rodadas. E nas últimas 10 rodadas vai definir o campeão. Do outro lado, o clima foi oposto. Há 34 anos, o São Paulo não estreava com 2 derrotas no Brasileirão. Júlio Casares, presidente do Tricolor Paulista, esteve no vestiário com os jogadores após o término da partida. Sempre tem conversas. Sempre quando termina um jogo tem conversas. Cada um tem que olhar para dentro. Eu sou o primeiro que olho para mim e a coisa não está legal. Depois de alguns minutos de conversa, Thiago Carpini foi até a entrevista coletiva com os jornalistas e disse confiar no trabalho. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso aí já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos. Eu sei que não é bacana ficar falando de alguém que ainda está empregado, porque a diretoria do São Paulo não se manifestou nunca. Em momento algum, publicamente, alguém questionou o trabalho, reclamou ou colocou a condição
da empregabilidade dele em xeque. Mais do que isso, o tom dele na coletiva baixo, desanimado, dá pra ver que ele tá magoado, tá ressentido. Ele falou no aspecto humano. Só que nós que trabalhamos com o futebol, a gente analisa todas as pontas e informações. E as informações de que o São Paulo já busca um novo treinador, um técnico estrangeiro para substituí-lo e que não demitiu o Carpini porque não encontrou esse nome, essa é a informação que nós temos. Ô, Loirão, também uma situação nova para o Carpini, né? Dirigir um time grande, eu acho que ao longo da carreira dele, quando então um atleta e agora também como treinador, acho que nunca viveu uma situação parecida de estar num gigante com tanta cobrança, não só através da torcida do São Paulo, mas pelo meio de comunicação que é unânime, né? As falas em relação ao comportamento do Carpini, se vai continuar no cargo ou não. Fato é que ontem no jogo, o São Paulo, até a hora do gol do Flamengo, o São Paulo jogava até legal. Estava tendo até um comportamento interessante. O gol, o São Paulo acabou sentindo. E aí, no segundo tempo, quando o Flamengo faz as alterações, principalmente no setor de meio de campo, e aí a rotação desses jogadores que entram em campo não é a mesma dos que já estão jogando, o São Paulo voltou a ter um pouquinho de fôlego, sai o gol do Ferreirinha, e aí criou-se uma expectativa de que conseguiria o empate. Mas era uma expectativa falsa, que o São Paulo também praticamente não dominou essa reta final do jogo. Eu acho que foi um resultado até esperado. Poderia o Flamengo ter feito mais gols, eu acho que faltou um pouquinho também de capricho assim, nas jogadas finais do time do Flamengo. E aí vai passar esse restinho de semana falando mais uma vez se Carpini continua ou não no comando do São Paulo. Agora um detalhe, teve lei do ex também no Maracanã e ninguém tá falando. Falam do Wesley, Golaço. Que hoje está no Inter e que fez contra o Palmeiras. O Luiz Araújo é cria do São Paulo. Golaço. E nem estaria na partida se não fosse a lesão do Cebolinha. Então, o Flamengo hoje mostra que tem um elenco muito qualificado, muito capacitado e que o Tite vai usar esse elenco. Ele está dando uma dosagem, uma minutagem, falou sobre isso em relação ao Arrascaeta. Agora, o Flamengo deu uma brecha. O São Paulo, em algum momento, falou, puxa, tô tendo espaço, tô tendo oportunidades. E justamente eu concordo com você, depois desse gol do Ferreirinha. Agora, o Flamengo, se quisesse jogar sério, do início ao fim, sério jogou, mas eu digo na mesma intensidade, poderia sim ter ampliado o placar, eu concordo. Eu acho que a maioria dos clubes, ou se não, na sua totalidade, busca justamente essa regularidade para o segundo tempo. Você falando sobre isso, de queda de rendimento no segundo tempo, eu lembrei, por exemplo, da fala do Rogério Ceni, que ele critica muito o segundo tempo, o comportamento do Bahia, não especificamente do que foi o último jogo, que o Bahia jogou bem, foi equilibrado no jogo contra o Fluminense. Agora, só para a gente resumir, para você, qual é a longevidade do Carpini? Ele chega até o final de semana, até a próxima partida do São Paulo? Loirão, acho que ele chega até o próximo final de semana, porque entendo que o São Paulo esteja conversando com treinadores e acho que nenhum treinador está também se sentindo confortável em aceitar esse desafio. Muito bem, agora a gente tem um recadinho, vamos falar mais de Série A. Galera, agora vamos ver aqui um corte do canal do meu amigo João Guilherme. Se você ainda não é inscrito lá no canal dele, inscreva-se lá. Link na descrição, canal Fala João Guilherme. Olha só o que ele falou dessa vitória do Flamengo. Simbora! Estive no Maracanã e vou dar aqui a minha opinião sobre Flamengo 2, São Paulo 1. Num primeiro momento, né, olhando o jogo antes, mesmo com Luiz Araújo e Arrascaeta, que são titulares, poupados, estavam no banco, o panorama era muito favorável ao Flamengo. O Flamengo tem um time melhor, tem um elenco melhor, vive um momento melhor do que o São Paulo. São Paulo vem com um técnico que está virtualmente demitido, com muitas ausências, então eu imaginei, o panorama do jogo é para uma vitória do Flamengo. E esse panorama acabou se confirmando. O Flamengo fez hoje um jogo melhor do que as suas últimas partidas. O Flamengo, nas finais contra o Nova Iguaçu, no jogo contra o Milionários, no segundo tempo contra o Palestino, o jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não esteve bem nessas ocasiões. Hoje, o Flamengo voltou a jogar num nível de atuação que fez com que ele ganhasse os clássicos do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que vencesse o Campeonato Carioca invicto, uma temporada que até agora reserva ao Flamengo nenhuma derrota. O Flamengo ainda não perdeu esse ano.
O Flamengo hoje, com o Tite, levou o terceiro gol dele. 3 gols. Então o Flamengo está muito consistente. Mas realmente tinha caído de produção nos últimos jogos. Hoje não. Hoje o Flamengo voltou a jogar bem. O primeiro tempo foi bom. Ele jogou melhor do que o São Paulo, né? Ele abriu 1-0 com um golaço do Luiz Araújo, que é um jogador muito contestado, mas que eu lamento informar para quem não gosta dele, que dificilmente ele sairá do time do Flamengo. Porque quem vê os jogos, principalmente no estádio, e eu estava lá hoje e pude ver, o trabalho tático deste rapaz é impressionante. O que ele corre, o que ele ajuda na marcação, fechando o lado, compondo a linha defensiva, ele é uma peça primordial no esquema do Tite. Ele pode não ser um jogador espetacular, mas ele é um jogador extremamente útil, obediente taticamente, que se entrega ao máximo, que cumpre bem as suas funções e tem qualidade. O gol dele hoje foi um gol de quem tem qualidade. O Cebolinha se machucou logo no começo da partida, e aí Bruno Henrique, que estava escalado de início lá do lado direito, ele veio para o lado dele, para o lado esquerdo. E o Luiz Araújo, que era para ser poupado, com 15 minutos de jogo, entrou em campo. Ou seja, não foi poupado. E o Bruno Henrique, vindo para o lado dele, deixou uma situação muito clara. A competição que está sendo estabelecida no elenco do Flamengo está fazendo com que os jogadores se dediquem e se entreguem ao máximo. O Bruno Henrique hoje entrou voando, como há muito tempo a gente não via o Bruno Henrique entrar nos jogos. Porque é o seguinte, o Cebolinha, ele arrumou um lugar no time. Ele é titular do Tite. Então o Bruno Henrique tem que mostrar serviço. Apesar da história dele maravilhosa, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um jogador decisivo e outras coisas mais, ele sabe que o Cebolinha, neste momento, é o titular. Então ele entrou nesse jogo e eu não tenho a menor dúvida que o Bruno Henrique colocou um problema na cabeça do Tite. Problema bom. E aí resta saber o que teve o Cebolinha, quanto tempo ele vai ficar de fora. Mas é uma situação privilegiada para o Tite poder contar com 2 jogadores na mesma posição, como Cebolinha e Bruno Henrique. É uma disputa espetacular. Eu chego a dizer que eles seriam titulares da maior parte dos times do futebol da América do Sul. Né? Sem dúvida. E o Bruno Henrique hoje entrou no jogo para valer, para disputar essa posição. Ele aproveitou a oportunidade. Ele jogou uma barbaridade. Ele hoje fez uma atuação no padrão dos seus grandes momentos na história do Flamengo. Jogou muito bem quando foi lá para o lado dele, para o lado esquerdo. Então, Bruno Henrique, sem dúvida, é um destaque desse jogo. O Pedro, né, cada vez mais, mesmo quando o Gabigol estava no banco, o Pedro, cada vez mais, está se consolidando, se firmando como o dono absoluto da posição. O 9 bolado, como a galera do Flamengo chama. Ele é o cara na posição do futebol brasileiro. Ele é o 9, homem de área, que tem uma capacidade técnica muito grande, tem muitos recursos, embora não seja um jogador rápido, mas ele é extremamente técnico, ele tem presença e ele é um grande artilheiro.
A jogada que ele fez hoje no gol do De La Cruz foi uma patifaria de bonita, uma piada aquela jogada, coisa linda. A gente começou a rir de alegria ao ver uma jogada tão bonita. E que rendeu o gol de De La Cruz. Esse aí merece um capítulo à parte. Que jogador, hein, minha? Que jogador. Cada vez que você vai ao estádio e vê De La Cruz jogando, você nota como ele é incrível. E eu tive o prazer de ver. O De La Cruz, ele não é um craque refinado, com altíssimos recursos técnicos, mas ele é muito bom de bola. Ele é um jogador técnico. E aliado a isso, ele tem um dinamismo, uma intensidade de jogo que realmente chamam muita atenção. Então, ele consegue ser um jogador, é um multi-homem, ele está em todas as partes do campo. O campo, para ele, é pequenininho, ele corre o campo todo, e quando a bola chega, ele, na maioria das vezes, vai bem. Ele sabe o que fazer com a bola. Então, o De La Cruz está comprovando que ele é, sem dúvida, uma contratação cara, mas que está ficando cada dia que passa mais barata, porque ele tem muita coisa a dar ao Flamengo. Com o De La Cruz em campo, o Flamengo fica muito mais forte e com possibilidades de ganhar títulos, porque ele tem essa capacidade de transformar a equipe. Por exemplo, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, mas os primeiros 25 minutos do Flamengo do segundo tempo foi excelente. Foram espetaculares. O Flamengo voltou numa rotação ainda mais acelerada, com Bruno Henrique e De La Cruz atropelando os adversários e o Pedro dominando a área, colocando no bolso os zagueiros do São Paulo. Né? E aí sai o segundo gol do De La Cruz numa jogada brilhante do Pedro. O Flamengo, até este momento do jogo, dominou inteiramente o São Paulo. O São Paulo não jogou. O Flamengo no primeiro tempo foi bem melhor, o São Paulo não jogou. E na metade do segundo tempo, digamos assim, o Flamengo foi inteiramente dominante e espetacular. Deu um show no São Paulo, no Maracanã. Temos aqui agora um corte do programa F360 da ESPN Brasil falando sobre a vitória do Flamengo. Simbora. Vou pegar ali o início da sua fala, da sua análise, Rafa, para lançar aqui para os amigos, para a gente continuar a nossa resenha, a nossa análise. Quando você colocou que o Flamengo não tem tido controle do jogo inteiro, como não teve ontem. Mas aí eu pergunto e jogo aqui na mesa do F360 para os amigos, para o Eugênio, segurar aqui. Para o Prato, segura aí, para não cair da mesa. Capricha aí, Eugênio. Para o Breler e também para você, Rafa. Por que o Flamengo é obrigado a ter controle o jogo inteiro? Primeiro, ele não estava, com todo o respeito ao meu querido Jabuca, da cidade de Santos... Oxe, nem fala. Ele não estava jogando contra o Jabaquara, ele estava jogando contra o São Paulo Futebol Clube. Faz parte do jogo, em algum momento da partida, um adversário do tamanho do São Paulo, apesar de não ser aquele São Paulo, ainda é o São Paulo, não faz parte do jogo, em alguns momentos, o São Paulo também tentar agredir e atacar. O Flamengo teve momentos, na minha humilde visão, espetaculares no jogo ontem, de completo domínio. Podia ter feito mais gols, teve uma grande atuação do goleiro do São Paulo, não teve? Rafael teve uma grande atuação. Então eu pergunto, o Flamengo tem essa obrigação de dominar por completo todos os jogos? Fiquem à vontade. Não, eu não acho que tem a obrigação de dominar os jogos por completo, né? Fazer o que o Flamengo fez nos 25 minutos iniciais do segundo tempo é muito difícil. Manter aquela pegada, aquela intensidade, aquele ritmo. A questão é, num jogo, vou tentar interpretar o que o Rafa está colocando, e eu coloquei isso aqui ontem, tá? Quando havia aqui uma discussão sobre
o que o Flamengo poderia fazer contra o São Paulo, e eu tentei colocar água aqui na fervura para falar, peraí que do outro lado tem um time e o Flamengo tem as suas questões. O Flamengo, e a gente acabou de falar sobre isso, ele não consegue concretizar situações que ele cria no ataque que poderiam lhe dar um conforto maior no placar. Mesmo que ele tenha, em algumas passagens dos jogos, muita presença no campo de ataque e muita superioridade sobre o adversário. Só que em algum momento do jogo, ontem demorou mais. Eu estava vendo o jogo comentando com meu filho. Isso é um problema de finalização, então? O Flamengo muitas vezes volta para o segundo tempo com o freio de mão puxado, expressão que eu usei aqui ontem. No jogo contra o São Paulo, até os 25 minutos, estava pressionando, estava marcando alto, recuperando. Em algum momento, a interpretação... Primeiro, acho que tem a questão física, o time cansa. Ou então foi, agora já deu, o jogo está controlado, vamos administrar. No que vai para administrar, corre riscos, e aí é o ponto, que não deveria correr diante da sua superioridade no jogo. Eu acho que essa é a questão. Você pode, é verdade, fez 2-0, está com o jogo mais ou menos controlado, você pode administrar. O problema é que quando você vai administrar, você toma um gol e na sequência quase toma um empate. Aí seria um absurdo para o que foi o jogo, o Flamengo não ganhar. Então seria. Poderia ter acontecido. Eu acho que essa é a questão. Do Galo. Como em outros jogos que o Flamengo, contra o Palestino, poderia ter feito no primeiro tempo 4, 5 gols, fez um só. No segundo tempo, teve um susto aqui, outro susto ali. Então, esse tipo de coisa... Então qual é o problema? Melhorar a finalização? Porque ser mais regular, Abel. É mais ser... Então, no momento... Ele fez 2, podia ter feito 4, 5. Ele não parou de jogar. Então, são ele duas questões. Gols. Ser mais efetivo, quando tem o domínio, o momento que ele tem o domínio do jogo, converter mais situações de ataque em gols. E no momento em que, agora eu não consigo mais ser tão dominante, ter mais equilíbrio entre suas linhas para não sofrer. Mas essa é uma característica do Tite, Eugênio. Diga, Rafa. O Tite sabe fazer isso muito bem. A gente sabe que o Tite tem essa característica de observar, sentir o jogo e fazer as suas mexidas, as suas modificações, trabalhar com as suas peças, incluindo o banco de reservas, mediante a temperatura do jogo. Ano passado mesmo, com pouco tempo de Flamengo, em algumas partidas, o Flamengo venceu contra o Cruzeiro, por exemplo, lá em Belo Horizonte. Acho que foi a estreia do Tite. Faz 1-0, 2-0, sente o jogo. Tô sem confiança, sem repertório para seguir pressionando, vou baixar a linha, vou compactar e não vou tomar gol. O problema é que tomou gol. É o que eu digo assim, quando a questão do controle do jogo, não necessariamente o jogo é controlado com a bola no pé. O jogo pode ser controlado se você percebe um adversário numa condição melhor para ser o protagonista nas construções, mas você consegue contrabalancear, você consegue contragolpear, tendo compactação. O Flamengo tomou um gol ontem com a defesa posicionada. Com esse investimento que o Flamengo tem, com esse super time, com esse super elenco, ele não pode correr certos riscos. O que você acha, Breler e Prats? Não, eu vejo que ontem, por exemplo, o Flamengo voltou, eu pontuava aqui a dificuldade nos últimos jogos do Flamengo se fechar um pouco mais, a dificuldade defensiva. Tanto é que contra Milionários, contra Palestino e contra o Atlético Goianiense, em cada um desses jogos sofreu 10 finalizações ou mais. Ontem sofreu 10 contra o São Paulo. Mas aí a gente pondera. É o São Paulo, tem mais recurso técnico, tem mais jogadores com qualidade para oferecer Imagino que essas 10 foram ali no período final do jogo, não foram? A maioria delas no período final e no segundo tempo. Mas, ok, sofrer 10 finalizações contra o São Paulo e ainda mais o São Paulo com a necessidade de resultado em crise. Agora, ontem eu já vi uma evolução em comparação com esses jogos. A postura no segundo tempo foi muito diferente desses jogos. O Flamengo já entrou ali numa intensidade alta, querendo fazer o segundo. Quando faz o segundo ali com a ambição de fazer o terceiro, é que realmente faltou um fôlego, faltou manter essa intensidade. Mas já houve atitude diferente do time. Então, nesse aspecto, eu pondero que há uma evolução em comparação com esses jogos em que o Flamengo oscilou. E essa oscilação, o que se cobra do Tite, é o que certamente ele busca internamente pela característica dele de trabalhar, que é o tal equilíbrio. E ser equilibrado é, eventualmente, o Flamengo não ganhar por goleada, não encantar, não fazer aquele jogo lúdico, como diz o nosso querido Rafael Marques, mas ter um time que seja capaz de vencer os jogos, sofrendo pouco na defesa. E o que estranha nesse Flamengo do Tite é sofrer um pouco além da conta
do que a gente está acostumado a ver nos trabalhos do Tite. Mas natural que o trabalho até aqui é bom. O Flamengo, mesmo oscilando, é melhor que a maioria dos times no Campeonato Brasileiro, é melhor que a maioria dos times na Libertadores, continua favorito nessas competições. Então, ajustar essas oscilações não significa, ou detectar que elas existem, não significa dizer que o trabalho é ruim, que precisa de um ajuste completo de rota. São ajustes pontuais e principalmente na atitude do time. E aí eu concordo com o Rafa, não é a grande questão não é poupar. O Flamengo tem elenco para rodar um pouco mais, para poupar um jogador que estiver próximo de estourar como o Arrascaeta. O ponto é não desmobilizar o elenco em jogos como o do Atlético Goianiense, como do Palestino, em começo de Libertadores. É preciso que o Flamengo entre sempre mobilizado e sempre querendo buscar o gol, querendo ser protagonista para evitar esse sofrimento lá atrás. Vamos lá então, galera. Vou descer a lenha aqui nos mimizentos, hein? É o seguinte, Flamengo não vencia os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro há 40 anos. O Flamengo não era líder há 115 rodadas do Campeonato Brasileiro, desde dezembro de 2020. E ainda tem gente reclamando, cara. O Flamengo não perdeu neste ano. O Flamengo tomou 3 gols só com o time principal neste ano. E tem gente reclamando. Olha o ano passado, galera. Não ganhamos nada, passamos vergonha, vexame atrás de vexame. Perdemos 7 competições que disputamos. E tem gente reclamando. Já fomos campeões do Campeonato Carioca, que para muita gente não vale nada, mas é um título, né? Que no ano passado não ganhamos. Ganhamos a Taça Guanabara, que para muitas pessoas não vale nada, só que no ano passado não ganhamos. E tem gente reclamando, metendo o pau no Tite, falando mal. Cara, o Flamengo ontem fez um bom primeiro tempo, até os 25, 30 minutos do segundo tempo fez um bom jogo. E tem gente reclamando, porque o Flamengo tomou um gol do São Paulo. Gente, a gente jogou contra o São Paulo. Se você pegar o jogo do Flamengo contra o São Paulo e se você pegar os outros jogos, o Flamengo já melhorou. A intensidade do segundo tempo ontem foi melhor. O Tite teve que mexer, ele foi obrigado a mexer. Não sou advogado do Tite, hein? Quando ele erra, eu critico aqui nas substituições dele. Só que eu assisti a entrevista do Tite e ele falou o seguinte: gente, o Bruno Henrique tinha que sair, ele pediu para sair. Não aguentava mais, eu vou perder o jogador por mais jogos. Cara, a sequência do Flamengo é difícil. Tem Palmeiras, tem Bolívar, tem Botafogo e depois tem jogo em cima de jogo, de 3 em 3 dias. O Tite tirou o De La Cruz, tirou o Bruno Henrique e toma o gol. Ah, daí a culpa é do Tite que mexe mal. Galera, se você tivesse lá no lugar do Tite, você também teria que mexer. O jogador pediu para sair. Você vai arriscar e deixar o cara em campo e ele estourar? Perder o cara por 2 semanas, 3 semanas, um mês? Você vai arriscar? Daí, se isso acontecesse, você criticaria do mesmo jeito o Tite, certo? Porque a sua função, para você que nada tá bom, a sua função é só reclamar. Então, se o Tite deixa o jogador em campo e ele estoura, você iria reclamar. Tá vendo? Não tirou o cara. Então, eu sei, galera. Ninguém agrada todo mundo. Eu não agrado todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então é o seguinte, o Flamengo jogou 80%, 85% do jogo bem, foi superior ao adversário, só que esses mimizentos, eles ficam enchendo o saco porque o Flamengo foi 15% inferior no jogo ao adversário. Eles não vê a parte do copo cheia, eles só vê a parte do copo vazia. Cara, dá uma raiva isso, cara. Ó, tô desabafando aqui porque eu, como torcedor, não acho justo essa insanidade, essa cobrança insana em cima aí do Tite e também criticando alguns jogadores, as substituições. Gente, temos 3 competições pela frente. Você aí, mimizento, você não quer que o Flamengo ganhe tudo? Então não enche o saco, porra. Caramba, cara, eu perdi a paciência com alguns torcedores já, galera. Nossa, é demais, cara. A rede social tá podre. Meu Deus do céu. E tem influenciador que ainda põe fogo ainda, cara. Ao invés de incentivar o time, de, sabe, trazer coisas boas, fica trazendo coisa negativa, coisa que não serve pra nada. Esses influenciadores, observa bem quem vocês seguem, hein? Quem quer o bem do Flamengo e quem quer o mal do Flamengo. Observa bem, tá bom?
Tá dado o recado, muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e fui!